Olá pessoal, vamos começar mais um tópico da nossa preparatória para a SpaceX, também para o Enem. Hoje nós vamos tratar de um assunto que está relacionado a um assunto já trabalhado em aulas passadas. Nós já falamos aqui sobre a questão ambiental do planeta, sobre as conferências sobre o meio ambiente. E agora vamos tratar sobre a parte referente às mudanças climáticas que estão relacionadas principalmente com as alterações de temperaturas do nosso planeta. Então aqui a gente começa com esse conceito. Mudanças climáticas. O que são essas mudanças? Então, via de regra, quando se fala em mudanças climáticas, nós estamos falando de mudanças que ocorrem exatamente nos níveis de temperatura e também nos padrões de clima do planeta. E esse elemento de temperatura, que é o elemento do clima, ele tem um papel importantíssimo exatamente na dinâmica da atmosfera, na dinâmica dos oceanos, a questão das correntes marítimas. Nós temos aí a temperatura também exercendo a influência sobre a distribuição da vida no planeta. Então, qualquer alteração, e especialmente em longo prazo, na questão da temperatura e nos padrões de clima, nós vamos ter as mudanças climáticas, que são exatamente aquelas mudanças que ocorrem já no momento atual e que tendem a se agravar para o futuro, caso nós não tenhamos o cuidado de tomar providências para, digamos assim, corrigir as nossas práticas em relação à conduta com a natureza. Então aqui nós temos exatamente as causas dessas mudanças. Podem ser elas de caráter natural, ou digamos assim, fatores naturais, ou temos também a categoria de causas inerentes à ação humana, que são as causas antrópicas. As naturais são as citadas: erupções vulcânicas. Sempre nós temos atividade vulcânica, dependendo do potencial dessa atividade, da liberação de fumaça, de gases para a atmosfera. Isso aí vai colaborar para, digamos assim, aumentar os poluentes da atmosfera e também alterar o padrão de temperatura. Somando-se às erupções vulcânicas, nós temos as variações solares, que são os ciclos solares. Nós sabemos que o Sol ele passa por um período chamado de ciclo undecenal, que é um ciclo de aproximadamente 11 anos, e que nós temos as tempestades solares, os picos de máxima e de mínimas tempestades. Isso aí vai alterar também aqui no planeta, a dinâmica da atmosfera, e logicamente vai provocar mudanças climáticas. A variação orbital. Nosso planeta ele gira em torno do Sol, e a nossa trajetória, que é a elipse, ela tem uma inclinação. E qualquer variação nessa órbita, nós vamos ter também mudança nas estações do ano e, consequentemente, nas temperaturas do planeta. Ainda temos, fora esse conjunto de fatores, a ação de duas importantes anomalias climáticas, que numa aula posterior a gente vai detalhar muito bem os fenômenos do El Niño, que se dá a partir do aquecimento das águas do Pacífico, ou da La Nina, que é o esfriamento. Então essas anomalias também elas colaboram como causas naturais para essas mudanças climáticas. E também nós temos as causas relacionadas à atividade humana, que são as causas antrópicas. Aqui nós podemos citar, como causas antrópicas. Primeiro, a queima de combustíveis fósseis, desde a época da primeira Revolução Industrial, lá na segunda metade do século XVIII, a partir de 1760, 1770, nós vamos ter exatamente o uso de um combustível fóssil, que é o carvão mineral,
que é exatamente um gigantesco poluidor do planeta. Já na segunda revolução industrial, nós passamos a usar o petróleo e depois o gás natural. Esses três combustíveis fósseis são grandes colaboradores para aumentar a concentração de dióxido de carbono na atmosfera. Aí nós temos nada menos que quase 260 anos de queima desses combustíveis. Temos também outra atividade humana, que é o desmatamento das florestas e também as queimadas. Ou só o desmatamento, ou desmatamento e queimada, nós temos também aí uma quantidade de dióxido de carbono sendo liberado exatamente com as queimadas, ou que a floresta não vai ter capacidade de absorver parte que ela absorve se ela foi extraída, se ela foi desmatada. Temos também a atividade da agropecuária, tanto o uso de componentes como fertilizantes na agricultura, assim como a criação de animais, também a liberação de gases, do metano, no caso, para a atmosfera, que faz parte dos gases do efeito estufa. E a industrialização com o aumento da poluição, que também não é só o dióxido de carbono, outros poluentes também vão colaborar para a temperatura da Terra ficar retida na chamada baixa atmosfera. Então, combinado desses fatores ao longo de anos e anos, nós vamos ter exatamente um padrão de mudança nos níveis de temperatura da atmosfera e também padrões de alterações climáticas. Isso vai exatamente contribuir para essas mudanças climáticas que nós já estamos percebendo seus agravantes a partir desse século, que é o século XXI, e que se não forem tomar medidas para combater essas práticas, nós vamos ter aí alterações maiores com consequências desastrosas. A essas mudanças, nós vamos ter como consequência, primeiro, a questão do aquecimento global. À medida que a temperatura aumenta, que ela não é liberada para a superfície externa do planeta, que ela fica retida na atmosfera pela grande concentração de dióxido de carbono, você vai ter esse aumento tendo interferência nas áreas das calotas polares, com o derretimento do gelo, e também nas próprias áreas de montanhas, de altitudes elevadas, onde há uma concentração de gelo e vai haver um degelo maior. Vamos ter também a elevação do nível do mar, por conta do derretimento do gelo nas regiões das calotas polares. E esse nível do mar mais elevado vai fazer com que a área de planície, área costeira, passe a ser inundada, ameaçando até a ocupação de algumas áreas, que são áreas que nós temos as cidades litorâneas. Temos também eventos meteorológicos externos, o aumento na frequência da intensidade das tempestades, né, vai acontecer. Vai ter também fortes vendavais, secas severas e onda de calor. Todas essas são as consequências dessa situação chamada de mudança climática, que se dá em função principalmente do padrão de temperatura do planeta, que está sofrendo alteração ao aumento de temperatura acima da média normal, e isso vai trazer essas consequências, além de outras que a gente vai citar lá na frente. Agora aqui também temos impacto nos ecossistemas. A espécie A, B ou C que vive num determinado ecossistema, qualquer que seja a espécie vegetal ou animal, ela tem uma temperatura ideal para a sua sobrevivência. A mudança dessa temperatura vai implicar exatamente nessa biodiversidade. Você vai ter também risco de saúde por conta desse aquecimento, com agravamento da escassez de água potável. As áreas que já têm uma escassez muito grande, com a elevação de temperatura, vão tender a ter menores reservas,
nós vamos ter também um risco com a própria poluição, com as temperaturas mais elevadas, o aumento de doenças respiratórias ou também cardiovasculares, e nas regiões de climas mais quentes, as regiões áridas e semiáridas, esse aumento de temperatura, que são as mudanças climáticas ou as ondas de calor, vão provocar o quê? Processo de desertificação maior nessas áreas. Nós vamos ter ampliação de áreas de desertos, nós vamos ter áreas de deserto ficando com maiores temperaturas, menores índices pluviométricos, tornando as áreas ou impróprias para a ocupação humana, ou também nas áreas que há cultivos agrícolas, a gente vai estar exatamente em risco de não produzir mais nessas áreas. Então as consequências das mudanças climáticas são gigantescas e atingem diversas áreas do planeta. E aqui nós já estamos citando os efeitos socioeconômicos dessas mudanças. Efeitos esses que nós já estamos testemunhando no momento atual. Por exemplo, deslocamento de populações. As áreas já de clima muito quente, com poucas precipitações, com escassez de água, são áreas que vão continuar como sendo áreas de repulsão populacional. A tendência vai aumentar, vai ter o que? O aumento das migrações nessas áreas. Com essa questão também da temperatura cada vez mais elevada, a ampliação de áreas desérticas, ou também áreas que são de grande potencial agrícola e passam a ter um menor potencial por conta da redução dos índices de chuvas, nós vamos ter no futuro problema referente à crise alimentar, que vai exatamente impactar no custo dos alimentos. Aí tem também a questão do agravamento ao acesso da água potável, porque a distribuição da água no planeta já é irregular, essas áreas que sofrem com elevações de temperatura, a escassez se torna cada vez maior. Gasto elevado em áreas costeiras para manter a população nessas regiões onde o mar está avançando. E também por conta desse conflito, quer dizer, da escassez da água, nós já temos conflitos bélicos por conta de recursos hídricos lá no Oriente Médio. Agravando essa situação, os conflitos também tendem a se agravar cada vez mais. Então a gente está convivendo hoje já com parte desses impactos que são os chamados efeitos socioeconômicos das mudanças climáticas. E via de regra, essa situação, esses efeitos, eles atingem principalmente as populações de baixa renda, que são exatamente as mais dependentes de condições mais favoráveis para exatamente viver nessas áreas, que agora também são áreas que estão sendo afetadas por essas mudanças. Com relação a essa questão das mudanças climáticas, nós já falamos aqui em sala de aula sobre as conferências sobre o meio ambiente. Então, quando nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, em 1992, nós tivemos a ECO 92, a ECO Rio de Janeiro, para exatamente tratar da questão sobre o meio ambiente, sobre as questões ambientais. Na ocasião, lá em 1992, já se discutiu a possibilidade de, a cada ano, os governantes dos países do mundo que têm compromisso com o combate aos efeitos das mudanças climáticas se reunirem para discutir exatamente o que pode ser feito para amenizar as consequências dessas mudanças. Foi exatamente que se estabeleceu aí a COP, que é a Conferência das Partes, que nasceu exatamente nessa conferência Rio 92. Então, em 92 nós tivemos essa tomada de consciência, e já em 95 nós vamos ter exatamente a primeira COP realizada lá na Alemanha, para exatamente discutir sobre a questão das mudanças climáticas, que é exatamente o painel do IPCC, que é
painel de mudanças climáticas ou intergovernamental de mudanças climáticas. Então, a primeira COP, lá em 95, vai discutir esse problema, e de lá até o ano passado, nós tivemos já 30 eventos sobre a questão de mudanças climáticas. Da COP1 Berlim, nós já tivemos 30, que a última foi aqui no Brasil, em Belém. Aí eu vou colocar aqui algumas que foram importantes, exatamente como medidas de combate às mudanças climáticas. Então nós temos aqui a COP1, que é a primeira, que estabeleceu o mandato de Berlim, para exatamente começar a cuidar e colocar iniciativa para o controle do efeito estufa ou dos gases estufas, que vão gerar o aquecimento global, que é o carro-chefe das mudanças climáticas. Lá em 1997, nós vamos ter exatamente outra COP importantíssima, que é a terceira, onde se começa aí a modelar o protocolo de Kyoto, que futuramente foi substituído pelo Tratado de Paris. Então aqui você já tem um documento que vai ser posto para os países desenvolvidos e subdesenvolvidos assinarem e começar a colocar em prática medidas para a redução da poluição. Outra COP importante, não tirando o mérito das demais, nós vamos ter aí a COP5 lá, também da Alemanha, onde se discutiu o problema referente à questão do uso da terra e das florestas na questão do gás carbônico. Principalmente a questão do uso da terra, quando envolve a agricultura e a pecuária, que também colaboram com essas mudanças climáticas. Ou das florestas, que o desmatamento ou as queimadas também estão relacionados a esse evento. Mas aqui nós temos também outras COP, por exemplo, a COP8, lá em 2002, que coincide com a Rio+10, que é a conferência lá de Joanesburgo, mas nós temos lá na Índia, exatamente uma conferência que vai focar a questão das mudanças climáticas, a política de desenvolvimento sustentável, que é exatamente o uso racional do meio ambiente ou da natureza. Aí você vai ter exatamente uma preocupação em adaptar essa política chamada política de desenvolvimento sustentável ao uso de métodos para que a gente possa exatamente ter como assim, reduzir no futuro os impactos da questão nós chamamos aí que é a elevação da temperatura e dos padrões de clima do planeta. Temos também outras COP importantes, como a COP16, que vai exatamente ocorrer lá no México em 2010, onde os países ricos começam exatamente a se preocupar com o problema ambiental, dessas mudanças, que também eram mudanças que estavam ocorrendo nos países subdesenvolvidos, países pobres, e na verdade os países ricos deveriam entrar com investimento, com fundos para apoiar esses países no combate exatamente às práticas que o homem hoje ainda continua praticando e que vai colaborar com o aquecimento ou com essas mudanças climáticas. Então aqui nós temos ao todo 30 conferências, mas algumas se destacam pela preocupação maior com a questão envolvendo também a participação dos países subdesenvolvidos, que na verdade eles não têm recursos para, digamos assim, fazer uma política de meio ambiente sustentável, embora lá também existam esses problemas. Temos também a COP20, lá no Peru, né, que vai exatamente preparar o terreno para o Acordo de Paris, que vai exatamente substituir o protocolo de Kyoto, que são exatamente tratados que têm como finalidade reduzir a emissão dos gases do efeito estufa.
Exatamente para a COP21, 2015, nós vamos exatamente assinar o Tratado, o Acordo de Paris, fixando exatamente uma meta de redução das emissões de poluentes da atmosfera, o dióxido de carbono, para, como eu tinha, reduzir os 20 de elevação de temperatura. Temos a COP25, onde você tem exatamente lá na conferência na Espanha o problema do mercado de carbono, que é exatamente uma medida para também, enfim, sanar parte das consequências das mudanças climáticas, e a COP28, que vai exatamente colocar lá, os Emirados Árabes Unidos, a questão da gente começar a substituir os combustíveis fósseis, o petróleo, o gás natural, o carvão mineral, por outras fontes de energia que não fossem tão poluidoras, ou energia limpa. Isso aqui vamos chamar de transição energética, e que pelo menos nesse ponto o Brasil está bem na frente de outros países do mundo, até porque nós temos o uso em larga escala de fontes também que são fontes de energia limpa, embora em outros países do mundo os combustíveis fósseis estejam sendo queimados a um ritmo gigante, como é o caso da China, que não tem preocupação com essa situação de uma transição energética tão rápida, porque eles têm a política de produção de equipamentos industrializados a um custo bem mais em conta do que em outros países lá fora, e para você produzir o custo mais baixo, você tem que ter mão de obra também barata e recursos energéticos também abundantes e baratos, que no caso a China é uma grande produtora de carvão mineral, tem grandes reservas e utiliza em larga escala na sua indústria. Então não há preocupação do governo chinês em tirar de imediato esse combustível e fazer uma transição energética de forma também rápida. E a última, que é a COP30, aqui no Brasil, também tratou do problema das mudanças climáticas. Exatamente o que a gente pode fazer para amenizar ou mitigar esse problema. Aí os principais objetivos da COP vai ser exatamente isso aí. Primeiro, reduzir emissões de dióxido de carbono para conter o aumento da temperatura do globo, já que a média, como eu tinha, está muito alta. Revisar metas, acompanhar as políticas climáticas de cada país que faz parte desse acordo, como exemplo, o Tratado de Paris. Financiamento, ou seja, de recursos financeiros, especialmente das nações ricas, também para investir nos países subdesenvolvidos ou emergentes na transição ecológica, inclusive na também transição energética, o chamado desenvolvimento sustentável. E, como eu disse, colocar em prática o que se tem de acordos feitos, que é exatamente hoje sobre a questão da temperatura, o Acordo de Paris. São mais de 150 países que aceitaram esse acordo. E um detalhe importante, segundo o Observatório do Clima, que é uma instituição brasileira também que faz estudos sobre as mudanças climáticas, nós temos no planeta hoje quase 4 bilhões de pessoas que estão convivendo, ou vivendo e convivendo, porque elas estão naquele local, estão diante da situação e convivendo com ela, né, em áreas que são altamente vulneráveis por conta dessas mudanças climáticas. Grande parte das nossas populações do mundo todo estão em áreas costeiras, em áreas litorâneas, que são áreas vulneráveis a essas mudanças. Então nós temos aí um total
referente à população mundial de quase 45% do total do planeta. E aí as consequências dessas mudanças vão exatamente sobrecarregar toda essa população, e você vai ter uma série de danos sobre aquela população que tem menor condição financeira, como eu tenho, de se transferir para outra área ou de conviver com essa situação sem arcar com as consequências. Então nós já vivemos com as mudanças climáticas. Elas já chegaram, nós já estamos convivendo com elas. Nós já temos aí as ondas de calor, nós temos aí vários locais do mundo, de áreas áridas e semiáridas, com secas prolongadas, principalmente sendo intensificadas pelo fenômeno chamado El Niño. Nós temos chuvas extremas, enchentes, em várias regiões do mundo, especialmente no sul e sudeste da Ásia, que já são áreas também já propícias por conta das monções de ter chuvas extremas, assim também como no Brasil, no sul, nós temos esses eventos já se repetindo há anos, e a questão também da perda da biodiversidade. Então essas mudanças climáticas já estão no nosso convívio, no nosso dia a dia. E as populações mais vulneráveis são exatamente aquelas que estão em locais costeiros, áreas ribeirinhas, áreas próximas ou áreas de clima semiárido e árido, que são áreas desérticas, e principalmente aquelas de um nível econômico mais baixo. As populações mais carentes pagam um preço maior com a situação que hoje nós temos posta no mundo. E quem agrava essa situação das mudanças é o carro-chefe, o chamado aquecimento global. Né? Na verdade, nós temos um fenômeno chamado efeito estufa, que é um fenômeno natural. A atmosfera terrestre ela já tem o papel de reter parte da radiação solar que chega à nossa Terra. Uma parte ela é refletida e liberada para o espaço, porém a presença cada vez maior em função do desenvolvimento industrial, do uso dos combustíveis fósseis no sistema de transportes e de outras práticas, como a própria pecuária, a agricultura, nós estamos liberando toneladas e mais toneladas desses gases, por exemplo, CO2, metano, o NO2 e outros, que lá na atmosfera eles têm um papel de reter essa radiação que é refletida e que exatamente estaria indo para o espaço. Então é que você tem essa retenção formando exatamente uma estufa nessa parte da chamada baixa atmosfera. Aí você vai ter um aquecimento, a estufa vai concentrar esse calor, a Terra vai se tornar mais quente. Então esse aquecimento ele vai assim, provocar mudanças nos níveis de temperatura do planeta, e ao mudar a temperatura, altera também outros padrões do clima. Se você altera a temperatura, você altera a dinâmica das massas de ar. Se você altera as temperaturas nos oceanos, você muda a dinâmica das correntes marítimas. Se você altera a temperatura da atmosfera, você muda a dinâmica da circulação da atmosfera, que é o mecanismo dos ventos. Então, a temperatura, quando ela sofre mudanças, ela vai alterar não só a questão do calor, mas também a dinâmica dos ventos, a dinâmica das precipitações, porque a área é muito quente, você pode ter ou não grandes chuvas e chuvas torrenciais. Aí você tem uma série de componentes do clima que sofrem a partir dessas mudanças da temperatura. Se não bastasse esse aquecimento global, pelo menos por mais de um século, foi também, como eu tinha incrementado esse calor, pela própria destruição da camada de ozônio. Agora a comunidade científica está dizendo o seguinte,
que o ozônio não está sendo mais destruído como foi no passado. A destruição da camada de ozônio passa por um processo de desaceleramento. Ou seja, nós estamos destruindo a camada de ozônio cada vez menos. Porém, ela foi destruída em anos passados. E ao ser destruída essa camada de ozônio por esses gases como o clorofluorcarbono, os halon e o HCFCs, essa radiação que vem lá do Sol, que agora não é a radiação infravermelha, a radiação ultravioleta. Essa radiação ultravioleta, ela era, grande parte dela, filtrada pelo ozônio e a quantidade que chegava à superfície do planeta era bem menor. Com a destruição da camada de ozônio, essa filtragem, esse processo de filtração, passou a ser menor. Então a gente passou a receber mais radiação ultravioleta, aí você vai ter também um calor maior na baixa atmosfera. Aí somando o aquecimento por conta do excesso de CO2, pela retenção da radiação infravermelho e pela maior entrada de radiação ultravioleta, nós passamos a ter maiores variações de temperatura. Então essa destruição não está mais no mesmo ritmo, há um desaceleramento, porém ela contribuiu e muito para o problema que nós estamos vivenciando agora. Então a gente tem essa situação. A esse aquecimento global, que corresponde ao aumento da temperatura média da Terra, que é causado, no caso aqui, pelas ações antrópicas, ele vai exatamente colaborar para essas mudanças. E o ritmo nós temos de acréscimo de temperatura, de calor, é muito acelerado, porque na Terra, na nossa atmosfera, nós já temos aí milhões e milhões de toneladas de dióxido de carbono ou de outros gases estufa. A atmosfera já está, digamos assim, saturada com tanta poluição. E a tendência é ela reter cada vez mais calor, aí você vai ter um maior aquecimento. Aí as consequências serão mais danosas para o futuro, caso nós não tenhamos uma posição de combater exatamente as causas que levam a esse aquecimento acelerado. Então esse calor fica retido exatamente na baixa atmosfera. A partir da estratosfera, a camada da atmosfera já tem um outro comportamento. O aquecimento global está concentrado na troposfera. Aqui nós já citamos as causas, que são as responsáveis exatamente específicas pelo aquecimento global, que é a queima dos combustíveis fósseis, a derrubada das florestas, ou as queimadas, ou quando você tem a criação de gado, ou também quando você usa lá na agricultura os agrotóxicos. Aí as consequências: clima extremo, ou seja, mudanças climáticas com secas fortes ou prolongadas, tempestades, onda de calor, o nível do mar vai sofrer elevação por conta do degelo nos polos, a perda da biodiversidade. Muitas espécies correm o risco de extinção porque elas não resistem a uma variação muito grande de temperatura. A questão referente à produção agrícola, o prejuízo da lavoura nas áreas onde você não tem as chuvas regulares por conta dessas ondas de calor. O aquecimento dos oceanos interfere na dinâmica das correntes marítimas e também na dinâmica dos cardumes de peixes ou também na própria anomalia climática, que é o El Niño e a Lanina. Então é você olhar para o planeta e observar que uma situação como a das mudanças climáticas
vai afetar uma série de situações dentro do planeta que relaciona-se não só à atmosfera, mas também aos oceanos e a dinâmica da vida no planeta, inclusive a do homem ou das sociedades. Agora, o que é que pode ser feito para que a gente possa, vamos assim, reduzir ou amenizar os impactos que certamente estarão aí no futuro acontecendo, porque a mudança de temperatura já aconteceu e a tendência é que você tenha um agravamento com uma elevação maior desse gradiente térmico. Então é preciso que os governos busquem políticas para equacionar o problema. A gente sabe que é o investimento do Estado, e especialmente no combate às situações que vão gerar essa situação de mudança, que seria evitar queimadas, evitar desmatamento ou fazer reflorestamento. A sociedade não pode ficar de braços cruzados, porque a conta chega exatamente para a sociedade, os impactos estão sobre os seres humanos. É preciso também preparar a juventude, a população, para ter uma consciência ecológica, porque o futuro está aí, não está longe. Buscar usar ou desenvolver as energias limpas ou energias renováveis. Aí você ameniza a situação que está aí em processo de agravamento. Aí uma saída seria o quê? A transição energética, que nada mais é do que a mudança na produção de energia e consumo, procurando deixar de lado o petróleo, o carvão mineral e o gás natural. Aí nós temos como opções a energia solar, energia eólica, energia de biomassa, energia das marés. O Brasil tem avançado muito nessa política de transição energética. Então essa troca, essa migração de fontes poluidoras para as fontes sustentáveis é um grande passo que o país faz, e sob essa responsabilidade nós temos aí os investimentos estatais. O Estado ele tem exatamente que colaborar muito com essa parte, porque a energia também faz parte do desenvolvimento industrial do país e é um dos fatores chamados de infraestrutura da indústria, e também a sociedade precisa de energia. Mas o Brasil se destaca exatamente nessa condição de um país que busca essa transição energética, e na prática isso está sendo feito porque nós estamos ampliando o uso da energia solar, com a energia limpa, a energia eólica, podemos também investir na energia das marés e outras fontes. Então a nossa matriz energética, a hidroeletricidade, é claro que o petróleo também está aí, mas o petróleo é um dos que polui. A hidroeletricidade ela tem impactos ambientais, mas a energia limpa se considerar a questão de não ter chaminé para poluir a atmosfera e colaborar com as mudanças climáticas. Mas a gente sabe também que para instalar uma hidrelétrica, às vezes acontece que áreas gigantescas serem desmatadas, mas aí também há uma política para se fazer o processo de reflorestamento, uma agressão menor do que se comparada com a usina termoelétrica, que queima carvão mineral e que polui em larga escala a atmosfera, contribuindo para o tal chamado aquecimento global. Então o Brasil avançou muito. A gente estava aí em torno de 40% de toda a energia, era energia que, digamos assim, tinha uma participação gigantesca quanto a essa questão das alterações por mudanças climáticas. Hoje nós estamos com
uma participação maior exatamente na energia que há preocupação com o meio ambiente, energia limpa. No caso, por exemplo, da eólica, nós tivemos um aumento aí de 17%, a biomassa 7%, aí você vai ter, digamos assim, uma redução das poluidores que são as termoelétricas. Então o Brasil está na vanguarda dessa transição energética. Mas só isso não é o suficiente para, digamos assim, ter no futuro uma situação mais aceitável quanto às mudanças climáticas que certamente virão com maior ou menor intensidade, dependendo da resposta que a sociedade, não só brasileira, mas em diversos países do mundo, vem a dar as respostas para esse problema. Então, na próxima hora a gente trabalha questões sobre essa parte referente a mudanças climáticas no planeta. Até logo!